Ressurreição, vocês tiveram, se não me engano, de algum tempo atrás, aquilo que diz respeito à ressurreição de Cristo, que é o primeiro a ressuscitar. Ressuscitou dentre os mortos, um dos artigos da nossa profissão de fé, né? Morreu, padeceu sob o Pôncio Pilatos, vocês se lembram, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Então são os artigos da profissão de fé. Acho que é bom lembrar que o Papa Paulo VI fez um excelente comentário que a gente também usa, né, dessa profissão de fé que nós temos na igreja. E a ressurreição, sempre, aliás, ele é Paulo, né, porque ele é muito fã do apóstolo Paulo, São Paulo VI, né? Ele escolheu o nome de Paulo porque ele admirava demais o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo é catedrático nesse tema da ressurreição. E aqui um dos textos, que eu não vou poder trabalhar o tempo inteiro, mas que eu aconselho a leitura de todos, aqueles que nos ouvem e nos veem. Um dos textos fundamentais está lá na primeira carta de São Paulo. É todo o capítulo 15º da primeira carta aos Coríntios. Ali São Paulo vai mostrar o quanto é importante e o sentido que tem para nós a ressurreição. Primeiro a ressurreição dos justos, mas ele atrela a ressurreição dos justos com a ressurreição do Cristo. E vai chegar um certo momento que ele vai dizer, ó, se Cristo não ressuscitou, você também não ressuscita. Agora, se Cristo ressuscitou, você vai ressuscitar. Porque aquilo que aconteceu com Cristo não é uma exceção à regra, é um modelo. Então, Cristo, ele assumiu, eu já estou usando os textos do Papa Paulo VI, ainda lá na década de 70, em relação ao tema da profissão de fé da nossa igreja, né? O credo, a nossa profissão de fé. E o Papa Paulo VI, ele põe as bases, ele é um homem, ele é um grande teólogo, né? Tanto que eu estava lá em Roma, quando João Paulo I começou, ele falou assim, olha, não esperem muito de mim. Ele foi o Papa que sucedeu Paulo VI, né? Ele diz, não esperem muito de mim, porque o Papa Paulo VI era um grande e exímio teólogo, eu não tenho de nada de teologia, ele diz. Bom, claro, é muita humildade da parte dele, né? E o Papa Paulo VI, ele começa assim, ó, você precisa ligar todos os pontos da nossa profissão de fé. E o mais importante, fundamental, é que Deus, pode parecer que não tem nada a ver com o tema que estamos usando aqui, no entanto tem tudo. O mais importante, Deus se fez carne. Nós dizemos, eu creio na ressurreição da carne. E quando você fala carne, é claro, a carne, essa coisa aqui, essa massa. Isso não é ressurreição do espírito, é ressurreição da carne. Agora, Papa Paulo VI volta. Eu creio na ressurreição da carne. No início, não sei se vocês têm a Bíblia aí, início do Evangelho de São João, que a igreja proclamava antes do Concílio Vaticano II, todo final da missa, a igreja dizia. Esse texto de São João, que nós chamamos de prólogo, fala, no início era a palavra. Literalmente, não sei na Bíblia de vocês, início do Evangelho de São João. No início, era a palavra. Talvez algumas Bíblias de vocês traduzam como verbo. No início era o verbo. E o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Mas verbo o que é? Palavra latina. Verbo me remete à palavra. Algumas Bíblias, parece que eu estou vendo uma edição da Bíblia pastoral ali, né? E se não me engano, a pastoral ela usa um pouquinho mais a linguagem do nosso dia a dia. Ela não usa uma linguagem, talvez, no início era o verbo. O que é o verbo? Dá uma olhadinha depois na sua Bíblia pastoral, no início era a palavra. Ou seja,
A palavra de Deus vai ser a base para onde todos nós devemos nos remeter, porque o Cristo vai ser, sobretudo, palavra. O anúncio do Evangelho. Agora, vem todo o texto aí. Eu tenho a Bíblia que é da Ave Maria, vocês devem ter outras edições aí também. Oi, CNBB, muito bom, boa tradução essa aí também, não é? Agora, esta palavra, um certo momento ali, naquele prólogo do Evangelho de João, se diz assim: esta palavra se fez carne, e essa palavra veio habitar entre nós. Ou seja, Deus se tornou um de nós. E por que Deus se tornou um de nós? Claro que na base de tudo isso está aquela salvação que Ele veio trazer. Ele se tornou um de nós. Agora, Ele se encarnou para quê? Porque Ele quis me salvar a mim, que sou homem, como homem. Porque Ele é Deus. Você sabe que Deus não tem nem início, nem meio, nem fim. Deus é. Eu sou aquele que é. Aliás, o próprio Jesus vai dizer mais tarde: antes que Abraão fosse feito, eu sou. Então, atestando que é a sua divindade absoluta. Só que este eu sou, este Deus, para salvar o gênero humano da corrupção do pecado, o que Ele faz? Ele vem até aqui, até nós. Vocês conhecem todos esta passagem, não é? Que Ele deixa, talvez não seja muito concreta ou correta a interpretação que nós damos. Não sei o que vocês podiam entender quando se diz assim, ó: Ele, o Cristo, o bom pastor, lá em João capítulo 15, ele deixa 99 ovelhas no deserto e vai em busca de uma única ovelha que se perdeu. Quais são essas 99? Eu mesmo, em certos momentos da minha vida, eu pensei que 99 eram nós. Havia 99 entre nós que são justos, e havia um que era pecador. Aí Nosso Senhor deixou os 99 lá, que não precisam dele, e foi atrás de uma única que pecou. Os padres interpretam bem diferente. O que significam essas 99? São os anjos, os tronos, as dominações, os querubins, os serafins, tudo que está lá no céu. Ele deixou. Então, Ele é Deus e está lá no céu. Ele deixou e veio à terra. E quem é este único, única ovelha perdida? É Adão e todos nós. Todos nós somos essa única ovelha que Jesus veio salvar. Ele veio procurar. Esse é o mistério da encarnação, diz o Papa São Paulo VI. A encarnação, ele veio aqui em busca dessa ovelha. Por isso ele se tornou homem. Agora, em se tornando carne, ele assumiu tudo aquilo que a carne é. A carne é matéria. Jesus assumiu essa materialidade. Nós dizemos, sobretudo na oração eucarística quarta, que depois vocês podem conferir, é uma pena que quase não se usa, que ela é muito comprida. A oração eucarística quarta, ele assumiu em tudo a natureza humana, mas é uma linguagem de São Paulo, menos, exceto o pecado. Tudo mais ele fez. Ele teve dores? Teve. Aliás, e quanta dor Jesus teve? Assumiu tudo. E para resgatar a você e a mim, que somos essa ovelha perdida, ele se fez ovelha, ele é pastor e se fez ovelha. Agora, em se fazendo ovelha, ele viveu a vida das ovelhas que estão aqui. E aí, o que ele faz? Mas ele não é só ovelha, ele é pastor e ele é Deus. E ele é que é responsável, então, por esse movimento de volta. Você está aqui longe do paraíso. É a primeira história que você vê na Bíblia, a queda original. O homem, veja bem. Aliás, a gente estava dando uma semana teológica lá na outra paróquia, e a gente disse, preste atenção, porque as coisas são tudo encadeadas aqui. Adão e Eva, a gente está falando da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, que vai vir agora, né? 8 de dezembro, a maior festa mariana. Uma pergunta: Adão e Eva foram concebidos sem pecado ou com pecado? Claro, sem pecado. Adão e Eva não tinham pecado. Portanto, eles foram criados por Deus imaculados.
E dizem os padres da igreja, era necessário, portanto, que a nova criação... Qual é a nova criação? Quem é o novo Adão? É Jesus. Quem é a nova Eva? É Maria. É necessário que eles, nova criação de Deus, em Jesus Cristo, comece uma nova criação que começasse também sem pecado. Daí a primeira origem da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, que é sacrário de Cristo, ela não pode ter pecado. Ela é a nova criação, ela é como ela é a nova Eva. A primeira Eva pecou, a nova Eva não vai pecar. Adão pecou, o novo Adão não vai pecar. Então são concebidos imaculados. Porém, eles carregam toda essa chaga com eles assumiram a nossa matéria, o nosso corpo, carregam toda essa chaga, ambos, tanto Jesus quanto Maria, vão morrer como nós morremos, vão pagar as consequências do pecado, e ambos, como é previsto no projeto de Deus, ambos serão elevados ao céu. Ou seja, eles vão voltar à sua natureza original, que é sem pecado. E nós todos voltaremos à nossa natureza original, que é a natureza sem pecado. Assim como Adão e Eva, antes deles caírem na queda original, naquela queda fatal. Agora, uma coisa interessante, e aqui nós já estamos no próprio tema da ressurreição, tanto Cristo quanto todos nós. Jesus morreu, como vocês sabem, naquela sexta-feira, né? O famoso 14 de Nisan, o calendário judaico, sexta-feira santa. É o dia que a igreja então celebra sempre às 3 horas, porque Jesus, o que significa 3 horas? É a hora nona. Dá para entender essa designação, hora nona? Qual é a hora sexta que a igreja reza? A hora sexta é meio... sim, você tem razão. A hora sexta é meio-dia. A hora terça é que eles começavam a partir do horário previsto para nascer o sol. Então, a primeira hora seria às 6. A terça hora seria às 9. A sexta seria meio-dia e a nona seria às 3 da tarde. Por isso que a igreja, na liturgia das horas, ela tem oração para todos esses momentos, né? E, sobretudo, para essa chamada hora nona, é uma oração toda especial. Por quê? Porque é a hora em que Cristo morreu. Em todo o mundo, em todas as igrejas, santuários, basílicas do mundo inteiro, se celebra o ofício, o que é o mais importante, da Sexta-feira Santa, às 3 da tarde. Se alguém celebra fora desse horário, não está errado, mas não corresponde. Pois bem, Jesus, então, o que ele fez? Nessa hora ele morreu. Nós celebramos o mistério da sua morte. E o que ele fez? Veja bem. Aí nós dizemos, não é o correto, nós dizemos que Jesus, ele está dormindo. Os padres dizem que quando Jesus Cristo entrou no sono da morte, na verdade, ele foi visitar a mansão dos mortos. E o que significa visitar a mansão dos mortos? Ele vai lá e acorda Adão. E a leitura que a gente faz, infelizmente não faz, porque no Sábado Santo você faz 9, 10 leituras e não vai fazer a leitura patrística que a igreja orienta para aquele dia. Mas naquele dia, no Sábado Santo, o que a leitura patrística lá do século II diz? Que Jesus está lá visitando Adão, Jesus está acordando Adão. Adão, levanta. Adão, eu não te fiz para a morte. Olha aqui a base fundamental da ressurreição, na própria palavra de Cristo, que nós veremos. Levanta, Adão. Adão, o teu destino é voltar para a casa do pai. O filho pródigo. O que acontece com o filho pródigo? Bom, é Lucas 15, uma das passagens mais brilhantes, não sei, é que dá para dizer assim, né? Porque tudo na Escritura é brilhante, mas Lucas 15 é uma, é uma apoteose. Lucas 15 começa assim, atenção, porque às vezes nós interpretamos erroneamente a parábola do filho pródigo, porque a impressão é que ele voltou sozinho, não é? Ele saiu da casa do pai, se perdeu, estava enjoado lá, a vida estava muito, não dava mais. Ele quer coisa nova, quer aquilo que nós chamamos de liberdade, que segundo Dom Veremundo, quem conheceu Dom Veremundo, quer dizer que nós,
no tempo, eu era jovem, quando cheguei aqui, bem jovem, ele era meio adolescente ainda, ele diz, cuidado, vocês estão confundindo liberdade com irresponsabilidade. Isso não é Bíblia, Dom Veremundo que dizia, né? Então vocês não querem ser responsáveis por nada, vocês querem fazer o que vocês quiserem, mesmo que seja uma coisa errada. E aí que está o conceito falso, dizia Dom Veremundo, é o conceito falso de liberdade. Aquele filho pródigo, ele tem tudo na casa do pai, não falta nada, é que nem Adão e Eva, que eles têm tudo. Eles só têm uma árvore, uma só. Eles têm milhares de árvores lá que eles podem comer os frutos, mas Nosso Senhor não quis que eles comessem só de um fruto, de um determinado fruto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, diz a Sagrada Escritura. E não é que eles foram justamente para aquela árvore? Me dá a impressão, é aquilo que se diz na minha terra, que na terra de vocês acho que não é assim, né? Diz na minha terra que o que é proibido é mais gostoso. É assim mesmo? Sei lá. O que é proibido é gostoso. Então, o filho pródigo, ele sai. E ele tem dinheiro, ele pegou a parte da herança que ele tem o dinheiro, foi lá, ficou lá, naquela vida de nababo, por assim dizer, né? Até que o dinheiro sustentou, mas aí, em um certo momento, o dinheiro acabou. E aí vem a desgraça, a tragédia do pecado. Ele não tinha mais nada e se ofereceu lá para ser simplesmente um guardador, cuidador de porcos. Eu acho que eu sou esse filho pródigo, porque quando eu era garoto, eu também tinha que cuidar dos porcos do meu vovô. O vovô tinha uma grande criação de porcos e o responsável era eu. Eu acho que era aquele filho lá, né? Que foi cuidar dos porcos. Mas lá era meu avô, claro, eu não passei fome, né? E dizia lá, então, diz o texto de São Lucas, que ele queria matar a fome com a comida dos porcos. Mas já pensou você comendo comida dos porcos? Essa é a imagem do inferno. Você não ter nada para comer que te apeteça. Pelo contrário, você está num marasmo ali, você está num, sei lá, não há como caracterizar. Comida dos porcos, aliás, para os judeus, era terrível. Para o judeu, o porco é um animal sujo. O porco é um animal, então, que comer carne de porcos para os judeus era um verdadeiro pecado, um tremendo pecado. Jesus depois, mais tarde, confiram lá no Marcos capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, Jesus vai dizer, não, vocês podem comer qualquer, porque eles levaram isso muito a sério na teologia rabínica e fizeram muita interpolação ali, para além daquilo que está na palavra de Deus e para além daquilo que está nos próprios mandamentos de Deus. Inserir uma porção de coisas ali. Os nossos irmãos de Deus não tinham nada menos do que 626 leis para cumprir, é um verdadeiro vademécum. Aí pergunto para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus vai dizer, só tem dois, amar a Deus e amar ao próximo. E desses dois depende toda a lei e os profetas. São Paulo vai dizer mais tarde que quem ama a Deus, quem ama o próximo, cumpre não um parágrafo da lei, mas toda a lei. Pois bem, o que acontece? Naquele filho pródigo, ele está, de certa forma, no inferno, está na mansão dos mortos, lugar dos mortos. Que a vida é outra coisa. E o Cristo veio aqui para ninguém cair no marasmo do inferno. Pelo contrário, para todos voltar para Deus. Então, o que acontece com esse filho? Ele entra em si e volta. E aí que está a interpretação errada, imediatista, que nós podemos fazer, porque a gente acha que ele voltou sozinho. Porém, volta lá, confira aí, no início do capítulo 15 de São Lucas. Desculpa, é São Lucas, sim. O capítulo 15, como é que começa o capítulo? Alguém já achou aí? O capítulo 15. Qual é a primeira parábola que alguém já achou aí? O que diz? Ovelha perdida, exatamente. A parábola da ovelha perdida é fundamental para que você entenda do filho pródigo. Por isso que a igreja colocou antes. E o que acontece na parábola da ovelha perdida? Veja bem, uma comparação muito simples aqui. O cachorro, alguém tem cachorro aqui? É tão gostoso, né? O cachorro te acha pelo faro, não é verdade? E ele te encontra. Ovelha não tem faro. Se o pastor não for atrás, ela está perdida para sempre. O pastor tem que ir atrás. E o vovô que tinha
houve nos tempos áureos, tinha 60, 70 ovelhas, mais ou menos. Ele que ia resgatar uma a uma. Muito bem. Então, a parábola da ovelha perdida, o que significa? Ela está antes da parábola do filho pródigo, de propósito, pedagogicamente para isso. Para mostrar o quê? Que quem vai buscar esse filho que está perdido é Jesus. É o bom pastor que vai buscar, que não é ele que volta sozinho. O Papa João Paulo II, nas suas homilias, falava muito disso, né? Não, o Papa Francisco, aliás, ele é mais incisivo, porque o Papa Paulo, ele combate tenazmente aquilo que nós chamamos, não sei se vocês entendem essa palavra, pelagianismo. Vocês entendem? Não. O que é pelagianismo? É uma doutrina que surgiu lá no século III, IV, e que diz que você, para ser santo, você depende de quê? De você mesmo. Eu dependo do meu esforço. Se eu quiser ser santo, eu serei santo. Está certo isso? Claro que não. Porque você depende primeiro da graça de Deus. Santo Agostinho vai deixar isso bem claro. Mas não é só Santo Agostinho, é a igreja inteira. E os papas vão combater. O Papa Francisco, então, por favor, não seja pelagiano. Porque você depende do Cristo. É aí que vem o mistério da encarnação de novo. Você depende do Cristo que veio aqui te buscar. Não é você que vai voltar sozinho. Aquele filho pródigo não volta sozinho, ele volta porque o pastor o buscou. Então esse bom pastor, de Lucas 15, ele vai atrás daquele filho que está lá. E ele é que leva de volta o filho. E aí nós vemos o quê? Não só o retorno, é um conceito que a gente deveria trabalhar aqui bastante já. Essa ressurreição, ela não vai acontecer só no final dos tempos. Essa ressurreição tem que acontecer já. O Cristo já veio, dizia então o Papa João Paulo II, ele já veio. Se o Cristo já veio, ele já te resgatou. Apesar de que esse resgate, ensina o catecismo, aqui as fontes, esse resgate vai acontecer, em definitivo, quando o Cristo voltar. E, no entanto, ele já veio a primeira vez. Em vindo a primeira vez, esse resgate já acontece. Então, está na hora, diz o apóstolo Paulo, de nós acordarmos, nós estamos dormindo. Nós não estamos dando o testemunho da fé, aquele que deve ser o essencial, para que nós sejamos esses indicadores, esses que apontam o Cristo como João Batista. Gente, é ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador, ele é aquele que veio para tirar os pecados do mundo, é ele. Vocês têm que seguir a ele. Então João Batista, em um certo momento, diz, olha, não me sigam mais a mim. Eu tenho que diminuir e ele tem que levantar. E muitos dos discípulos de João Batista passaram, aliás, quase todos eles, a maior parte dos apóstolos de Jesus, o que era? Era antes discípulo de João Batista. E João Batista, longe de ficar triste, porque os seus discípulos passaram para Jesus, pelo contrário, ficou feliz. Agora, ficou ainda com João Batista ou outro, que era mais, assim, mais apegado assim, àquelas práticas ascéticas de João Batista, que são muito pesadas. Né? Está escrito lá, aliás, não sei se é simbólico, isso é verdadeiro, mas diz lá que João Batista comia gafanhotos. Alguém já comeu gafanhoto aqui? Acho que não, né? Gafanhoto. Mas nem se vocês me pagam. Gafanhoto eu não como. Agora, mel silvestre, eu não sei o que significa exatamente mel silvestre. Uma vez a mamãe apontou aquela gosma lá do caule das árvores, uma gosma amarela, não sei se vocês já viram. E a mãe dizia, aquilo ali era comida de João Batista. Eu falei, eu não sei. E a gente perguntava, a gente era criança, mas como assim? Ele comia aquela coisa ali? Sim, ele comia gafanhotos e aquilo ali. Falei, credo, que isso? Não tem nada a ver com o nosso sistema alimentar. Não é? Mas, veja bem, João Batista, o próprio Jesus vai dizer mais tarde, ele era considerado como um louco. Mas o que o João Batista queria? Olha, está na hora, isso São Paulo vai falar muito também, essa é a ressurreição que tem que ter agora já. O que São Paulo vai dizer? Nós devemos deixar o mundo da matéria e assumir a vida no Espírito. Nós estamos vivendo na carne e temos que viver no Espírito. O que João Batista faz é isso, ele antecipa uma vida no Espírito em que você não precisa mais das coisas que te dão prazer aqui na matéria, mas aquilo que te dá prazer do Espírito. E alguns diziam, alguns exegetas e ascetas lá de antigamente, diziam que o João Batista se sentia bastante feliz, que ele se sentia liberto, que eu não preciso das coisas desse mundo, o que eu preciso é das coisas do Cristo. Daquele a quem eu vou anunciar, daquele que eu vou mostrar ao mundo. E assim, os outros ascetas, exegetas e etc., aqueles que assumiram o Cristo, eles também vão fazer essa experiência. Eu tenho que ressuscitar agora.
E, portanto, esse movimento não é só, eu não vou simplesmente esperar quando Nosso Senhor voltar. Tem a segunda vinda, que nós vamos começar a celebrar agora. Nós estamos no 33º, não é? Então só tem mais um domingo, que é o domingo de Cristo Rei, e depois nós já vamos entrar naquele tempo da igreja que nós chamamos Advento. Advento, o que significa? Duas vindas. A primeira é aquela vinda de Cristo, a primeira, da qual a gente já falou no início do Evangelho de São João. Essa é a primeira vinda. A segunda vinda, que é aquela que a igreja mais vai acentuar nesse tempo do Advento, é aquela que vai acontecer. Agora, nós devemos viver já esse Cristo agora. Então, aquele que tem que estar preparado para a segunda vinda, ele tem que ressuscitar agora, ele tem que ficar esperando, eu vou ressuscitar quando Cristo voltar. Não, a ressurreição já acontece, você já participa. Então, você assumiu Cristo, você não é que precisa levar uma vida como a de João Batista, você tem que deixar como as coisas da terra são coisas transitórias, passageiras, em vez das coisas do céu, é aquilo que diz Jesus na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. E aí Jesus, durante a proclamação do Evangelho, vai falar várias e várias vezes desse reino dos céus. Aqui é semelhante ao reino dos céus, a linguagem que Jesus vai usar. Muito bem. Então, o nosso tema, meus queridos, eu espero que tenha ficado bem claro. Deu para entender que o filho pródigo, ele não volta sozinho, é Jesus que o leva de volta? Está claro isso, porque é importante isso. Ele ressurge, ele está morto, ou seja, ele está lá afogado no marasmo do pecado, e Jesus Cristo vem para fazer esse movimento, trazê-lo de volta à casa do Pai. E ele recebe com bastante humildade assim, esse convite da graça de Deus: você tem que voltar. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Está no início do Evangelho de São Marcos. Veja que todo o Evangelho caminha nessa linha. Convertei-vos. E a ressurreição é a tua conversão agora, a minha conversão. Então, se eu ainda vivo atrelado às coisas da terra, eu ainda estou na terra, mas eu tenho que fazer essa transposição com Cristo para o reino dos céus. E a ressurreição começa aqui. E a gente vai ver que toda a Sagrada Escritura caminha nessa direção. Pois bem, então é necessário, usando então a linguagem do Papa Francisco, que nós vejamos nesse movimento uma obra de Cristo, muito mais do que uma obra nossa. Então, eu não sou pelagiano, portanto, espero que eu não seja, né? Portanto, eu confio na graça de Deus. E Santo Agostinho diz assim, e a graça de Deus, ela está presente toda a tua vida. Ele compara a graça de Deus com o sol. Alguém já foi espero que... Eu não compreendo por que dão esses nomes, né? Alguém conhece essa chamada Caverna do Diabo? Nunca viram? Caverna do Diabo? Uma maravilha, né? Não sei nem por que se chama do Diabo, né? Eu acho que é lá perto de Registro, uma coisa assim, né? Hã? Já foi lá? Que maravilha. Agora, por que é do diabo, eu não sei, né? É uma maravilha. Agora, dirá Santo Agostinho, você pode estar totalmente distante do sol, sem nenhum raio do sol. E, no entanto, você sente o efeito do sol ali. Por quê? Porque se não houvesse o sol, mesmo que você esteja lá no fundo da caverna, não houvesse luz nenhuma, você está na escuridão total. Porém, os efeitos do sol estão sempre no seu corpo. Senão você estaria numa temperatura de milhares de graus abaixo de zero, você morria em um segundo, congelado, se não fosse o sol. E Santo Agostinho diz, esse sol é a graça. Por mais que você se esconda, essa graça está te atingindo. Aquilo que diz Jesus lá no contexto do Sermão da Montanha de Mateus. O que ele diz? Deus faz chover a mesma quantidade de chuva sobre os bons, que é o Eduardo, e sobre os maus, que é o Adão aqui, né? Não é a mesma coisa? Ele faz o sol brilhar intensamente, com a mesma intensidade sobre o Eduardo, que é o bom, e sobre o Adão aqui, que é o ruim. Ele dá o sol na mesma quantia. Então a graça de Deus está te atingindo sempre. E esse é o efeito da presença do Cristo. Ele veio para atingir a sua vida como o sol. Ele é o sol da justiça. Se não me engano, no domingo de amanhã, nós vamos usar essa linguagem, amanhã mesmo, no 33º. Aguarde que vai chegar o sol da justiça, e esse sol é que vai
te iluminar para sempre. Beleza. Então, essa graça está, de fato, ao alcance de todos nós. Quem não quiser, fazer o quê, né? Aí vem aquela imagem, mais tarde, o que é o inferno? O que é o inferno é você recusar totalmente o Cristo. Esse é o inferno de fato. Nossa Senhora de Fátima viu na Segunda Guerra, né? De fato, ali uma atrocidade sem tamanho, jamais vista. Aquilo que aconteceu, não sei se a gente tem inteirado do que aconteceu, sobretudo ali o massacre de judeus, poloneses, etc., ali, daquele Terceiro Reich. Horrível. O que fizeram com os corpos humanos, com as pessoas humanas. Meu pai, aliás, o meu pai que ele queria tanto, ele sonhava em ir para a guerra. Falei, pai, o senhor está louco. Eu dizia, mas ele sonhava porque a única forma, os brasileiros foram para a Itália, e o meu papai estava no tempo do serviço militar, né? Ele queria ir para a Itália, era a única forma dele ir para a Itália, né? Como soldado, né? Então ele sonhava em participar lá da guerra, mas infelizmente ele já estava com início de epilepsia, né? Então ele não foi convocado. Ele ficou triste. Eu queria tanto ir para a guerra, né? Mas ele tem documentários lá incríveis. O que foi feito com a pessoa humana, né? Aqui, Nossa Senhora viu ali o inferno. Quer dizer, um mundo totalmente sem Deus. Um mundo totalmente... Não é que o Cristo não regenera aquele homem que está lá. Mas é uma imagem do quê? Das nossas opções. Eu não quero Deus na minha vida. Eu não quero Cristo. E nós sabemos que o ateísmo não é uma coisa tão raro assim. Pelo contrário, o que tem de ateu aí, aliás, até na nossa fé cristã, pessoas que eu batizei, a um certo momento chegavam e falavam, padre, não sei, para mim não tem nada, não tem sentido nenhum isso, não sei para que Espírito Santo, assim, não, cada coisa. E você, o que você faz numa hora dessa, né? Bom, você confia. Eu vou rezar por essa pessoa, não sei se eu vou ter argumento para convencer. Jesus Cristo diz no Evangelho de amanhã, se não me engano, as pessoas que vos atacarem, eu vos darei palavras acertadas que ninguém confia no Espírito, não sei se ele confia no Espírito Santo que vocês terão a resposta certa, a resposta adequada que eu vou dar para vocês, não é? Mas confesso que a gente gostaria de converter, mas tem que ter essa ciência de que a oração vale mais até do que as palavras e os meus argumentos, que às vezes não tem lá tanto fundamento assim, pode ser, né? Agora, o Cristo tem meio de atingir a todos. E aqui aconteceu na história, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se achava um perdido, ele perseguia a igreja, ele mandou matar cristãos, o apóstolo Paulo, e olha a transformação que aconteceu. Um Agostinho é uma pessoa que se considera o último dos últimos, pior do que Paulo ele se considera, porque ele era um ateu, ele era um gnóstico, e, no entanto, a mamãe dele ficou rezando, confiou no poder da oração. Aliás, é o evangelho de hoje que diz, né? Jesus diz, né? Reze, Lucas 18, o início do capítulo 18 de São Lucas. Reze sempre que o Pai vai te atender. E Mônica, mãe de Agostinho, reza e ela consegue. Veja bem, antes dela morrer, ela disse, eu estou feliz da vida, filho, porque eu rezei, chorei para que você se convertesse e ficasse um bom cristão. E hoje, mais até do que cristão, você é um bispo da igreja. Mal e mal sabia que ele ia ser santo. Então, olha, o que Jesus consegue fazer. Então, olha como a ressurreição, como ele trabalha essa ressurreição aqui já nesta vida. Então, ele transforma Agostinho, que é um gnóstico, ele transforma num grande artífice da fé. O apóstolo Paulo, como ele transforma, e tantas outras pessoas ao longo da história. Aliás, diga-se de passagem, a primeira pessoa, nas catequeses de João Paulo II, a primeira pessoa que ele leva para o céu, quem é? É um ladrão, se converteu no último minuto. Inacreditável essa capacidade, portanto, da ação do Cristo Jesus. Como ele trabalha, viu? Então ele pode salvar a todos. Quando dizemos, nós cremos na vida eterna, o que é? A vida eterna é a minha volta daquele filho pródigo para a casa do Pai. A vida que você está lá é um inferno, e era um inferno de fato. Como tantas, eu posso tornar a vida de você um inverno. Tomara que eu não faça isso, né? Mas eu posso também fazer o oposto, em nome de Cristo. Eu posso dar o sorriso de Cristo, a Santa Eucaristia. Um bispo que pregava, aliás, antes desse bispo, o Papa São Pio X, que homem santo, né? Ele dizia que você comunga
E você já está transfigurado, você já é um cidadão celestial, a vida eterna. Você já é um cidadão celeste quando você comunga. Porque aí você não tem só o Cristo aqui. Uma coisa é ter o Cristo aqui do meu lado. Outra coisa é ter o Cristo aqui dentro de mim. E a eternidade, diz ele, vai ser isso aí. Creio na vida eterna. A eternidade vai ser isso. O Cristo vai estar em você permanentemente, assim como esteve já com Maria. Portanto, Maria, ela já está ressuscitada, antes mesmo da sua morte, ela já ressuscitou. Por quê? Porque ela é o sacrário de Jesus o tempo inteiro, ela não tem pecado, né? Isso é a vida eterna, é a vida sem pecado. E lá na eternidade, eu não terei mais pecado. Então eu vou voltar àquela situação, àquela beleza de situação original do paraíso. Estarei, enfim, junto com o meu Cristo. E o Cristo presente aqui, não vai ter mais jeito do Cristo sair daqui, né? Porque quando é que o Cristo... O Cristo não quer sair daqui de dentro de mim, eu o recebo na Eucaristia. E cuidado, você diz, o corpo, cuidado, não é o Cristo espiritual. Houve tantos e tantos desajustes e pensamentos no início da igreja em relação a essa presença. É o Cristo, que Cristo é que está dentro de você, não é? Tantas heresias... E a igreja sempre se pronunciando. É o Cristo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O Concílio de Trento diz assim, seu corpo, sangue, alma e divindade. É o Cristo completo. Então não é o Cristo espiritual. Por isso que você diz o corpo. Não é o Espírito de Cristo. O corpo de Cristo se diz na comunhão. E Santo Agostinho diz assim, faça uma profissão de fé naquela hora, diga amém. Ou seja, eu creio. Eu creio. E essa é a tua eternidade. Não sou eu que estou dizendo, Cristo que diz o que no capítulo 6, um dos mais belos capítulos também da Escritura, tem tanta coisa bonita da Escritura, quem comer deste pão vai viver eternamente. E eles começaram com aquelas querelas imediatamente, mas como é que esse homem está louco? Como é que eu vou comer a carne de um homem, eu não sou canibal? Como é que eu vou beber sangue de um homem, eu não sou vampiro? E no entanto Cristo não quis justificar coisa nenhuma. Em verdade eu vos digo, se vocês não comerem essa carne, e ele fala carne, que é a encarnação, o mistério da encarnação. Ele fala, o Cristo verdadeiramente homem. Vocês, quem não comer a minha carne, e quem não beber o meu sangue, veja, espírito não tem sangue, ou tem? O anjo não tem sangue, espírito, ser espiritual. Então vocês vão comer a minha carne e beber o meu sangue. Isso será para vocês a vida eterna. Quem comer minha carne terá a verdadeira vida. Então, você que é candidato à ressurreição, você precisa dessa ressurreição acontecendo agora já. E agora, dizia o Papa São Pio X, então eu ainda uso até hoje. Foi o catecismo que eu estudei, não sei, vocês que têm mais idade, tanto quanto eu, assim, né? Eu estudei o catecismo antes um pouquinho, o meu catecismo de primeira comunhão era ainda o catecismo de Pio X. Por quê? Porque o Vaticano II terminou quando? 1965. Já com o Papa Paulo VI, o Papa João XXIII que começou o concílio, ele começou em 63, mas ele morreu logo a seguida, né? E o Papa Paulo VI precisou terminar. Teve uma grande obra de renovação da igreja, né? E o Papa Paulo VI, então dizia, você recebe na profissão do credo do povo de Deus. Eu estudei o catecismo de São Pio X, portanto, que dizia, você recebe o Cristo verdadeiramente homem. Você vai comer o Cristo, você vai se alimentar do Cristo de uma forma bem sensível, assim como você não vive sem alimento. Se você parar de comer, você morre. Na guerra aconteceu tanto isso, né? A história de São Maximiliano Kolbe, que coisa incrível. Morrer de inanição, que coisa horrível. Deve ser. Você está com fome, hoje está com fome, amanhã está com fome, a fome vai aumentando e você não vê outra alternativa senão a de se resignar naquela dor, naquele sofrimento até a morte. Terrível. Parece que São Maximiliano Kolbe conseguiu escapar dessa porque era muito forte. Parece que aplicaram uma injeção de fenol dele, uma coisa assim, né, para acelerar o processo lá da morte dele, né? Mas dizia, eu estudei o catecismo de São Pio X. E ali já falava com toda a profusão dele. Cuidado, você não está recebendo um símbolo, você não está recebendo um pãozinho da terra,
Você está sendo santuário da graça de Deus. Você está sendo, como Maria, o sacrário de Deus. Eu lembro que a minha professora, usando ainda o catecismo de Pio X, diz o seguinte, prestem atenção, uma coisa interessante. No início da igreja, um dado antes disso, no início da igreja não havia sacrário, vocês sabem, não é? O que é o sacrário? Onde você guarda o Cristo, eucarístico. No início da igreja não existia. Eu faço a celebração agora, o pão que eu uso na Eucaristia, você se torna ministro. E você que é cristão, batizado, ou seja, seguidor de Cristo, você tem o poder, todo mundo é como que ministro extraordinário. Você leva esse Cristo, não sei, para alguém que está na tua casa, que não pode participar. Não, mas, se não veio porque não quis, é outra coisa. Mas um doente, por exemplo, um idoso, você levava o Cristo. Então, todos os antigos cristãos, eles eram assim, portadores de Cristo. Eles recebiam o pão ali na celebração eucarística e depois levavam para os outros. Não se guardava. Agora, a minha professora, em base ao catecismo de São Pio X, dizia o seguinte, Jesus não quer ficar lá. Jesus não quer ficar lá naquele sacrário. Para aquele sacrário, eu acho que ela exagerou um pouco, ela dizia, aquele sacrário é uma prisão para Jesus, ele quer sair de lá, lá ele está preso. Ele quer sair de lá e entrar em você. A liberdade de Jesus, a salvação de Jesus acontece dentro de você, ali que ele quer morar. Não é bonito isso? Então, Cristo, ele está ansioso para sair de lá. E a gente cantava, vinde todos ao sacrário, que Jesus está chorando lá. Mas ao ver tantas crianças, bem contente ficará. Até hoje eu fico cantando sozinho, os cantos da minha primeira Eucaristia, lá em 1960. Pois bem, aí o Papa Paulo VI depois me confirma com o Vaticano II essa doutrina, por favor, respeitemos a Santa Eucaristia. Por isso, quer dizer, façamos com todo o fervor e entusiasmo da fé, porque a tua ressurreição acontece ali, e você se transforma. Então ali que São Pio X dizia, eu comunguei, era bonito, maravilhoso o que ele dizia. Eu comunguei, depois eu sorri para você. Aquele não é teu sorriso, é o sorriso de Deus. Então você está transfigurado. Aquela transfiguração que aconteceu no Monte Tabor com Cristo. Você está transfigurado. E aquela transfiguração já é a imagem da tua ressurreição. Você vai ter um corpo bonito como aquele de Cristo lá, na transfiguração. Você vai ter uma veste reluzente, você vai ser totalmente transformado. E Jesus, como você, porque ele assumiu totalmente a tua natureza humana, ele estava cansado, abatido. E não sei quanta perseguição ele teve, quantos inimigos ele teve, ele superou tudo isso na força de Deus. Você também vai ter muitos problemas na vida, e você vai superar tudo na força de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Então, essa ressurreição diz, de modo especial, aquela que a gente vai entrar agora nesse tema, de modo especial aquela ressurreição em que você diz não à minha vida de pecado. Porque o pecado veja bem, nenhuma doença do corpo vai te afastar do reino dos céus. Então, é verdade que Santa Teresinha do Menino Jesus morreu tuberculosa. Não foi curada, né? A cura dela é outra, não é a cura do corpo, é a cura do espírito. Né? São Luís Gonzaga morreu na peste, que pegou a peste tentando salvar alguém que estava prostrado aí na peste. Ele pegou a peste e morreu na peste. Agora, a lepra que Jesus quer curar, e essa que não é uma doença que me vai colocar lá no fogo do inferno, a lepra que Jesus quer curar é a lepra do teu pecado, do meu pecado. Esta é a chaga que me leva para o inferno. A doença do corpo não me leva, mas a doença do espírito me leva. E é por isso que eu preciso, volta então o catecismo de São Pio X, é por isso que eu preciso do remédio, e Jesus me deixou esse remédio, a Santa Reconciliação. Você está doentinho, aí você vai ao médico. Você está doente no espírito, vai ao médico das almas, você precisa ressurgir. Eu não sei se alguém aqui já esteve na beira da morte, né? Eu recebi a unção dos enfermos 4 vezes, mas não estava tão mal assim. Mas é que você, quando vai passar por cirurgia, né? E eu sempre pedia, né? Eu recebi 4 vezes, né? Agora, o que é isso? O remédio para a tua eternidade. Mas esse remédio não é simplesmente um sinal, não é um óleo, não é uma água, é Jesus, porque ele se faz presente de forma sensível no sacramento, para que você possa sentir que ele está na tua vida de fato. E o sinal mais sensível talvez seja a própria Eucaristia, porque você precisa se alimentar.
E você ali recebe o pão da vida eterna. Portanto, você já está... O que é pão da vida eterna? Quando se fala em eu creio na vida eterna, é porque você já está na vida eterna, porque você recebeu aquele pão que é a eternidade. E você estará lá, então, você não vai precisar mais do sacramento, você não vai precisar. Você vai ter o quê? O Cristo na plenitude, como Maria. Não sei, outro dia me perguntaram, eu fiquei meio embaraçado, não sei, será que... Alguém perguntar, não sei se vocês já passaram por isso. Maria Santíssima recebeu alguma vez o sacramento da Eucaristia? Alguém sabe? Maria Santíssima. Recebeu ou não? Talvez. A única coisa que pode dizer é talvez, né? Agora, por que Maria não precisa? Ela precisa de Cristo. Ela não precisa do sacramento, porque ela já antecipa a sua eternidade. Ela já está em estado puro, né? Então, não é que ela não precisa de Cristo, ela precisa necessariamente de Cristo. Ela não precisa do sacramento. Dá para entender? Então, se alguém disser que Maria não recebeu o sacramento da Eucaristia, normal. Então, ninguém pense nisso como uma coisa, como hecatombe. Nada, não. Ela do sacramento em si, ela precisa daquele que é a base do sacramento, que é Cristo. E você, do sacramento, lá na eternidade, você também não vai precisar da Eucaristia. Mas você vai ter o quê? O Cristo de uma forma absoluta e plena. Porque aí você não vai... O Cristo não vai mais sair de dentro de você. Aí não vai ter mais perigo de você cair no marasmo do pecado. E Maria nunca correu esse risco, né? Bom, mas isso não é nenhuma doutrina da igreja. É coisa dos padres aí que de vez em quando confabulam sobre esse tema. Mas acho que dá para entender, não é? A Eucaristia, portanto, é a antecipação da tua eternidade. E o Papa deixou bem claro, tanto São Pio X, depois Paulo VI, no mistério no Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática, Lumen Gentium, né, a excelência da Eucaristia. Falei, esse é o teu remédio de vida eterna. Agora, você precisa corresponder com esse remédio. Porque também na hora que o cardiologista me dá um remédio, veja bem, eu acho que a comparação é perfeita. O cardiologista diz assim, olha, eu vou te dar esse remédio, porém... Se você, Dom Paulo, continuar usando mais carne salgada, não vai adiantar nada. Porque o remédio está aqui. Eu tomo remédio todos os dias para a pressão arterial. Né? Agora, se eu continuar comendo minha carne de gaúcho, né? E eu sou um bom gaúcho, honestamente, né? E ele vai dizer, paciência, uma coisa vai matar a outra, vai tirar o efeito. É a mesma coisa, quando você tomou o remédio, você não pode tomar... E, infelizmente, não posso tomar minha cervejinha, né? Mas eu gosto tanto dela, né? Fazer o quê, né? Mas é assim, se você quiser que o remédio faça efeito, não ponha álcool nas veias. E da mesma forma, Nosso Senhor, se eu quiser que esse remédio faça efeito, que eu não volte ao pecado, eu volto. Mas aí, apesar disso, Nosso Senhor te dá outras chances de ressurreição. Por quê? Porque o sacramento da penitência é uma verdadeira ressurreição, mas essa ressurreição se confirma de forma absoluta quando você recebe a Santa Eucaristia. Aí você se transfigura com aquele Cristo lá no Monte Tabor, então com Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado não é mais sujeito às coisas do corpo, se alguém desse um tiro em Cristo ali, não ia fazer efeito nenhum. Se maltratassem Jesus como maltrataram no mistério da paixão e da morte, não ia fazer efeito nenhum, porque ele está liberto. Lá na eternidade também estaremos libertos. Agora é preciso que a gente corresponda já a isso. Então, que eu não volte ao pecado. E é por isso que eu faço o propósito. A santa penitência é um santo remédio, né? Então, combinar penitência com Eucaristia, isso é antecipar, portanto, a tua ressurreição, a ressurreição a qual todos nós somos chamados. Então, o Cristo não quer que a tua ressurreição seja uma coisa do futuro, mas uma coisa já de agora. E, de fato, eu só me preparo bem para a vida de ressuscitado se, de fato, eu corresponder e aceitar essa graça de Deus, como diz Santo Agostinho, que brilha sobre mim intensamente, na mesma medida para bons e para maus, isso é Jesus que diz, e eu corresponder. Eu quero, de fato, ser um testemunho de Cristo, não sei, como tantos aí o foram. Bom,
Eu queria deixar para vocês alguns textos aqui, veja bem, sobre tanto o mistério da ressurreição da carne, veja bem, volto a lembrar então aquilo que disse o Papa Paulo VI. Aquilo que aconteceu com Jesus não é uma exceção, não teria sentido nenhum, né? É um modelo. Portanto, você que é homem, você que é carne, o Cristo se tornou carne para te libertar da carne. E o que ele faz? Então, o Cristo, ele assume todas as tuas dores, tudo aquilo que é você que deveria pagar para o Pai Celeste, ele paga. E aí vem o mistério da paixão e da morte, que é fantástico. A maior prova de amor de Deus para conosco é o mistério da paixão e da morte de Cristo. Que ali ele carregou, alguém viu aquele filme do Ben-Hur? Não é essa nova versão, eu nem vi essa nova versão aí que tem, mas aquela versão antiga de 1959, uma coisa assim, né? Aquela do Charlton Heston, ainda aquela que ganhou 11 ou 12 Oscars, não lembro. Ele, veja bem, é um romance fantástico que acontece no tempo de Jesus, né? Ele vê Jesus carregando aquela cruz, ele vê Jesus então naquele suplício, ele vê Jesus em todo aquele mistério ali, subindo o Monte Calvário lá com aquela cruz nas costas, ele vê Jesus com coroa de espinhos na cabeça, etc. E ele pergunta para um certo rabino lá, escuta, o que ele fez? O que ele fez? E o rabino diz assim, ele responsabilizou-se pelos pecados de todos nós. Que resposta bonita, né? Ele está pagando os pecados que todos nós devemos a Deus, diz o rabino, né? Que coisa linda, viu? E aí ele fica, e o Ben-Hur, ele fica olhando assim. E o interessante é que antes, muito antes, quando ele estava lá escravo, que aquele tribuno romano lá, que esqueci o nome, né? O tribuno romano fez dele um escravo. Eles eram amigos, ele fez dele um escravo. Mas, quando ele é escravo, ele está lá caminhando acorrentado, ele pede, por favor, meu Deus, me socorra, está com uma sede, né? Morrer de sede deve ser horrível, né? Você pode ter greve de fome, mas de sede você não vai fazer nunca, né? Agora, e adivinha quem é que dá água para ele? É lindo o filme. É Jesus lá, adolescente, ainda que vai lá e joga água no rosto dele e dá aguinha para ele, né? Ele fica olhando para Jesus, nossa, quem é esse garoto, né? E fica, de certa forma, apaixonado por Cristo. Fica olhando, mesmo depois, quando ele já está rejuvenescido, ressuscitado, de certa forma, ele fica olhando, caminhando com as correntes, e fica olhando, tentando visualizar Jesus, né? Aquilo que o Papa dizia na passagem do Menino, eu quero ver Jesus, né? E depois, na cruz, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai tentar dar água para Jesus, e os soldados vão acabar com aquela água, não vão deixar aquela água chegar a Jesus. Então, eu queria tanto fazer o que ele fez para mim e não consigo. Mas ele conseguiu fazer o quê? Que Jesus olhasse para ele, assim como ele olhou para o bom ladrão, perdoou e levou para o céu, né? E Jesus curou a mãe e e a irmã dele curou com seu sangue. Olha, é fabuloso. E porque a mãe e a irmã do Ben-Hur, elas são leprosas. Pegaram lepra lá. E estão no fim da vida. As duas já estão... Só falta morrer, né? E ela se esconde, na hora que Jesus morre, ela se esconde numa caverna e passa. Que coisa linda. Você lembra que choveu na hora que Jesus morreu, na hora nona. Choveu uma forte chuva. E o que aconteceu? Elas estão ali e elas... põe a mão naquela água que está cheia do sangue de Jesus também. E ali elas se curam. Olha o sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa. São detalhes que às vezes a gente não percebe. Mas ali elas voltam à vida, à ressurreição, né? Então a ressurreição é isso. O sangue de Jesus, ele te purifica. Mas ele te purifica... Não, ele não vai te purificar só na eternidade. Na hora do juízo. Lá na véspera da vida eterna, porque a véspera da vida eterna tem que se considerar como agora. O que vai acontecer? É na hora que o Cristo derrama o seu sangue, ele já está te ressuscitando. E é por isso que você vai participar da comunhão do corpo. É uma pena que a gente não participa. Antigamente, a gente participava do corpo e do sangue de Jesus direto, né? Todos, né? Todos tomavam na celebração. Alguém já viu celebração bizantina, alguma coisa assim? Você come, você vai lá até o altar, você vem até o altar, você recebe o corpo e o sangue de Jesus
Os dois juntos. Nem que esteja lá, não sei, uma galheta enorme lá de vinho, lá, mas todo mundo recebe, né? Eu já participei lá em Roma e achei tão bonito isso, né? Então, e ali você se torna um cidadão novo. Ali você já se torna ressuscitado. Então, quando eu creio na ressurreição da carne, então não é só esse corpo aqui que vai ser transformado, e é esse corpo aqui, a ressurreição da carne. Não é só esse corpo que vai ser transformado lá no final. É o corpo que você, pelo poder de Cristo, transforma agora. Aliás, você não, Ele te transforma. Né? E aí está então a essência daquilo que tanto o catecismo da Igreja Católica quanto os textos bíblicos nos indicam, né? Eu vou dar uns textos aqui para vocês, não sei se tem alguma ideia, depois vocês podem participar, se tem alguma ideia que não ficou muito bem dada, né? Mas anotem aí para vocês depois poderem se enriquecer cada vez mais em casa, não é? O livro de Jó não é João, é Jó, com acento Jó, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Capítulo 19, versículos de 25 a 27. Só vou dar uma leiturinha para vocês verem. Eu sei que o meu Salvador está vivo. Algumas Bíblias colocam, eu sei que... Alguém quer conferir? Não sei. Eu sei que o meu vingador... O que é vingador? Porque Jesus se vinga da morte. Porque a morte parece a última coisa, né? Não tem conserto para a morte. Quer dizer, tudo acontece... Na minha família se dizia, a gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Eu achava tão feio isso, né? A única certeza é que você vai morrer. Que a morte, né? Ninguém vai escapar da morte. Agora, não se dá uma olhadinha na Bíblia de vocês. Eu sei que Na Ave Maria está meu vingador. Vingador, e está perfeita a tradução. Porque é a vingança da morte. Eu vou mostrar que a morte não é a última realidade. Eu vou me vingar dessa coisa que o pecado protagonizou para todos nós. A morte. Depois da queda de Adão, todos são destinados ao pecado. Eu lembro que a mamãe mesmo dizia, com toda a espiritualidade dela, ricos, pobres, pretos, brancos, todos nós vamos voltar a ser pó da terra. Eu ficava tão triste, falei, meu Deus, qual é o sentido da vida então, né? Eu estou aqui tranquilo, numa vida boa, alegre, feliz, e eu vou virar pó. Falei, qual é o sentido disso? Aí vem a professora e corrige, não, Jesus se vinga disso, Jesus vai se vingar, e Ele vai transformar de novo o teu pó da terra, por isso que a igreja aceita hoje a incineração, como é que é o nome? A cremação do cadáver. A igreja antigamente não aceitava, hoje ela aceita por quê? Porque mesmo que você não seja cremado, pode ser que não seja, você vai se transformar em pó. Agora, volta lá no Gênesis, aquele pó da terra, o que acontece? Deus faz de você Deus transforma aquele pó da terra num corpo que você tem hoje. Então Deus tem isso. Eu não teria poder. É ridículo. Como é que chama aquele filme dos dinossauros? Como é que é o nome? Jurassic. Quando aconteceu aquele Jurássico, não sei se vocês souberam da notícia, eu achei tão ridículo isso, né? Que alguém, um ou outro milionário nesse mundo, o que fez? Ele separou uma célula com DNA para congelar, para ele ter certeza que ele vai ressuscitar daqui a 1 milhão de anos, por exemplo. Porque como é que eles refizeram o tiranossauro lá, não sei como é que é o nome disso. Como é que eles refizeram? Que um mosquito picou aqui o tiranossauro, e depois esse mosquito foi engolido lá pela árvore, lá, não sei, uma árvore milenária lá, e ficou o DNA do tiranossauro lá no mosquito. Depois eles captaram aqueles mosquitos lá com processo. Eu não sei se eu vi o filme, confesso que me arrepiei. Eles captaram e fizeram um novo dinossauro. Então aí alguém aí disse assim, então eu vou tentar, não sei, guardar um DNA meu aqui para daqui a me deixar congelado, não sei, daqui a milhões de anos eu ressuscito. Gente, a ressurreição é Ele, é Cristo. Isso é estupidez, desculpa, isso é bobagem. Até parece que a ressurreição vai depender disso, né? Do dinheiro que você tem, dos processos humanos que você usa. Tudo, o evangelho de amanhã, tudo vai acabar. Tudo vai ser destruído. Agora, eu vou transformar esse corpo
E aí está aí Jó aqui. Eu vou me vingar da morte. Esse texto é fabuloso. Eu vou me vingar da morte. Vocês vão ver que vocês vão sair da morte. A morte não é a última realidade. A realidade última é a vida lá com Deus, a vida eterna. Então eu sei que o meu, vocês dizem vingador, está escrito aí. Alguém tem outra tradução aí? Eu sei que o meu vingador, eu gostei da tradução. Ele está vivo. E ele aparecerá sobre a terra. Veja bem, Jesus vai chegar, ele vai aparecer, mas Jó já professa que ele vai aparecer, o mistério da encarnação. Por detrás da minha pele que envolverá isso, na minha... Cuidado, o que está escrito aí? Eu peço a alguém leia aí, né? No versículo 26, o que está escrito no versículo 26? Por detrás de minha pele que envolverá isso, na minha própria carne verei Deus. Beleza. Guarda essa palavra. Na minha carne, portanto, não é o meu espírito. Dá para entender? E ressurreição nessa carne aqui. Essa coisa aqui, material que eu tenho, eu vou ver Deus aqui, na minha própria carne. Beleza esse trecho, né? E assim, são trechos que nós usamos, como Walter lembrava para vocês, são textos que nós usamos nos funerais. Então, é uma pastoral fabulosa em relação à ressurreição, né? Eu mesmo contemplarei, esses meus olhos o verão, esses olhos aqui do meu corpo. Olha a profissão de fé de Jó. Bom, querem outro trecho? Um trecho que se usa muito também nos funerais. Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Que fantástico esse texto. A vida dos justos está nas mãos de Deus, não vai acontecer nenhuma desgraça. Alguém vai dizer assim, quem não tem fé, está tudo escrito aqui. Quem não tem fé vai dizer, mas você não vai ter... Claro que não vai acontecer nenhuma desgraça. Se você está morto, para que acontecer desgraça? Se você já está morto. E a desgraça não pega quem já está lá na sepultura, quem está morto, né? Agora, o que diz? A sua morte foi tomada como uma destruição para aqueles que não têm fé. Aos olhos dos homens eles suportaram uma correção, mas a esperança deles estava cheia de imortalidade. Ou seja, lá no Antigo Testamento já se confia na imortalidade, no mistério glorioso da ressurreição. Deus os prova como ouro na fornalha e os aceita como vítimas de holocausto. Eles podem sofrer e, no entanto, eles contam com a ressurreição, com a imortalidade. A vida eterna, esse artigo de fé sobre o qual nós estamos. Depois, se você quiser mais um pouquinho, não dá para, infelizmente, não dá para tudo, né? Sabedoria, o mesmo livro da sabedoria, um pouquinho mais para frente, capítulo 4, versículos de 10 a 15. 10 a 15. Então, você foi agradável a Deus e por isso foi tomado. Você não foi, Deus não tira a vida. É o que vai dizer aqui o texto. Deus não tira a vida. Quem tira a vida, veja, eu que sou homicida. Eu mato você, Eduardo, mato você, Deise, eu sou homicida. Quando eu mato, eu quero tirar a vida. Deus não tira a vida. Nós dizemos no prefácio dos falecidos. Deus não tira, Deus não mata. Deus transforma a vida em vida eterna. Por isso, como são idiotas aqueles que matam, né? Aqueles que tiram a vida, eles estão apenas antecipando a tua eternidade. Eles não estão acabando com você, não. Por isso que Jesus diz, não temais aqueles que matam o corpo. Eles não podem fazer mais do que isso. Agora, deveis temer aquele, aí que está uma realidade terrível. Vamos ver se vocês conseguem entender. Deveis temer aquele que tem o poder de pôr corpo e alma no inferno. Vamos ver se vocês entenderam a coisa agora. Quem é que tem o poder de pôr corpo e alma no inferno? Deus? Será? Deus vai pôr teu corpo e tua alma no inferno? Quem é que vai pôr? Vai? Então, cuidado agora. Deveis temer, você tem que ter medo de Deus, então? Então, onde é que está a chave aqui? Cuidado. Vocês devem temer aquele que tem poder de pôr corpo e alma no inferno. Não é Deus. Sabe o que é? É o meu pecado. Meu pecado, isso é que eu tenho que ter medo do meu pecado. E a gente tem medo de tanta coisa, né? Meu Deus do céu. A gente vive com medo disso, medo daquilo. Não tem mais. Agora, o meu pecado, isso assim, que Jesus está dizendo, não é temer, é diferente do temor de Deus. O temor de Deus é aquele dom do Espírito Santo, o que significa? O temor de Deus é
Você sente a ciência e a fé de que Deus está aqui, não me controlando como um detetive, como eu aprendi nas instruções. Tinha gente lá que dizia que Deus era isso. Deus vê tudo que você faz, depois Ele vai castigar. Não é assim que... Alguém aqui é catequista? Não faça isso. Alguém ensina catequese aqui? Vocês não vão dizer que Deus é detetive, que Deus vai castigar tudo aquilo que você fizer de errado, Deus vai castigar. Não é Deus que castiga. O que vai acontecer? Eu é que vou fugir da casa de Deus, lá volta a história do filho pródigo, e eu é que vou encontrar lá aquilo que eu mesmo quis para mim. Uma vida sem Deus, o inferno é isso. Deus não vai dizer assim, ó, Adão Cláudio, sou eu, né? Vai para o inferno, se você quiser, é escolha sua, se vira. Não, Ele vai fazer de tudo para que eu não caia lá. Agora, se apesar disso eu quiser, se eu não quiser Deus na minha vida, mas que Ele tem poder de me libertar, Ele tem. Bom, vejam aí Sabedoria 4, de 10 a 15, então, também, né? Ele foi arrebatado para que a malícia não corrompesse a sua vida, né? Porque ele tinha muita fascinação, vícios, as coisas da terra, ele tinha muita fascinação, mas a sua alma era agradável a Deus, e por isso Deus o retirou. Então, eu lembro quando morreu um garotinho, que da minha idade, eu era tão ingênuo quando era criança, que eu pensei que criança não morresse. Eu pensei que só morriam velhos, né, com 80, 90 anos, criança não morresse. Até que morreu meu coleguinha de 7 aninhos, primeiro ano da escola primária, né? Eu chorei tanto. E a professora disse, não, Deus não tirou a vida, Deus levou para outro lugar. E aí, nesse ponto, elas ensinaram bem. Mas eu confesso que para mim foi um choque, quando vi um garotinho com a minha idade morrendo, né? Bom, coisa de criança, né? Um texto excelente para vocês, Isaías 25, de 6 a 9. Isaías 25, dos mais bonitos que existem. Cuidado que fala aqui exatamente... Veja bem, tudo que nós estamos falando aqui é a base... Porque o catecismo da Igreja Católica, o catecismo, ele não acrescenta verdades. Que a verdade está na Sagrada Escritura e pode ser que esteja na teologia dos padres. Mas os padres da igreja também não acrescentam verdades, porque toda a revelação, tudo aquilo que a gente precisa para a nossa salvação já deve estar, isso é fé na igreja, né? Já deve estar na Sagrada Escritura. Portanto, nós não vamos acrescentar mais nada àquilo que Jesus já revelou. Então, o que diz aqui Isaías 25, de 6 a 9? Veja bem. O Senhor preparará para todos os povos um banquete. Veja bem. Por que você fala ressurreição da carne? Porque, veja, espírito não precisa comer. Carne precisa. E o Senhor, portanto, é a carne que ressuscita. O que está escrito aqui? O Senhor vai preparar para todos os povos um banquete. Aqui diz assim, nossa, coisa gostosa, já me dá até água na boca. Diz assim, ó, carnes gordas, um festim de vinhos. Delícia, não é? Carnes gordas e medulosas, vinhos velhos purificados, ufa. E depois diz assim, o Senhor vai tirar o véu de luto. Nas terras de vocês ainda faz isso. Na minha terra, que tem muito português, eles acostumam usar o preto. Ainda existe isso, né? Vestir o preto assim como sinal de luto. Nas famílias de vocês ainda se faz isso? Sim. Na minha se faz, realmente. E morreu alguém assim de... O padre aqui já está sempre de preto, então não precisa muito. Né? Mas, veja bem, é normal então você pôr uma camiseta preta, ou então ao menos um sinal aqui, um lencinho preto aqui, alguma... Não sei, antigamente quando a gente não estava... Quando estava caindo já em desuso o luto, né? A gente colocava aqui no bolsinho aqui da camisa uma tarjinha preta, né? Uma coisa assim, não sei... Aí depende dos costumes. Mas o que diz aqui? Ele vai tirar este véuzinho de luto, ele vai tirar para sempre. E, sobretudo, no versículo 8, ele vai fazer desaparecer a morte para sempre. Que beleza! Lá em Isaías, antes de chegar Jesus, vai fazer desaparecer a morte para sempre. Vai enxugar as lágrimas de todas as faces. Quem é que não chora os seus mortos? Né? Até Jesus chorou, mas ele vai enxugar todas as lágrimas. Beleza, esse texto aqui é fabuloso, né? Depois, o texto que eu já dei para vocês. Vocês se lembram? Capítulo qual da primeira carta aos Coríntios?
capítulo 15. Aí eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, que é um capítulo muito grande, e São Paulo vai falar então a respeito dessa realidade nova, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Mais um textozinho aí para você. 2 Coríntios, então é 1 Coríntios, capítulo 15, tá? Todo o capítulo 15. Depois, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 9. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Sabemos, olha que maravilha, sabemos que quando for desfeita esta habitação terrena, Nosso Senhor vai dar para nós uma outra habitação que não vai ser destruída. O outro corpo, portanto, o mesmo corpo que não é mais mortal, mas um corpo real que não vai ser mais destruído. Só Jesus é que tem esse poder, né? Uma habitação eterna lá no céu. E todos nós suspiramos por ver isso, né? Aí vocês fazem a leitura. Tem mais um texto ainda, depois eu termino com os textos de Jesus, né? A 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Não queremos que vocês ignorem aquilo que acontece a respeito dos mortos, que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm mais esperança. E aí o apóstolo Paulo continua, versículo de 13, capítulo 4 da 1 Tessalonicenses, de 13 até 18. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. E assim, os textos, eu podia dar uma série de outros textos do Antigo, do Novo Testamento também, mas eu termino com as frases de Jesus, aqui com os textos de Jesus. Aí são imbatíveis, né? O primeiro que eu queria lembrar a vocês é João capítulo... Deixa eu ver se não tem outro aqui. Não, é esse aqui. É João capítulo 5, versículos de 19 e 29. Maravilhoso. Leiam isso. João capítulo 5, versículos de 19 a 29. Se alguém achar, eu faria só essa questão que você leia esse texto. Isso é fantástico. É 21. Começa do 21, tá? Tá. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos. Cuidado agora. Como o Pai ressuscita os mortos... e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem Ele quer. Continua mais um pouquinho. Sim. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Tudo bem. Aí, todo julgamento ao Filho, atenção, então, Ele vai julgar. Tá bom. Isso é um tema importante para nós, que Ele vai julgar. Agora, aquilo que a gente queria chegar está mais à frente um pouquinho. 25, Deise, dos 25, leia o 25. Preste atenção agora. Em verdade vos digo, vem a hora... Muito bem. Continua. E já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. De que mortos, espera um pouquinho, de que mortos Jesus está falando? Dos que já tinham morrido? Com certeza, mas antes disso, aí, cuidado com a interpretação dos padres. Antes disso, aqueles que estão mortos agora, eu estou morto, por exemplo, quando eu estou em pecado. E quando eu estou em pecado, eu vou ouvir a voz de Jesus me chamando para voltar. Então eu vou voltar. Então a ressurreição que acontece agora, e ao mesmo tempo a ressurreição que vai acontecer no final dos tempos, quando você estiver lá, virado, transformado em pó, não sei, você vai ouvir, assim como você. Quem é que é mãe aqui? Não tem mãe, né? Você não acorda o filho todo dia, não sei? Pois é. Isso que dá você vai lá suavemente, acorda o filho, está na hora de acordar. Jesus, já pensou ouvir a voz de Jesus? É aquilo lá que a gente leu no Sábado Santo. E Jesus vai, Adão, acorda. Eu quero que você saia daqui, Adão. Saia aqui do mundo dos mortos para voltar lá para o mundo de Deus. Que maravilhas. Continua, Andréia. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Tudo bem, fala de julgamento, portanto, nós vamos ter que comparecer lá no tribunal. Tudo bem, até uma coisa. Mas continua, o versículo seguinte é muito importante. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão dele, ao som de sua voz. Está claro.
Está claro isso? Todos os que estão dormindo. Jesus nunca fala da morte como uma coisa definitiva. Ele fala, estão dormindo. E você vai ouvir a voz do filho. Ah, que coisa linda. Nossa, quem não vibrar com isso, olha, realmente. Guarde esse texto, que é dos mais importantes da palavra do próprio Jesus. Mas vamos um pouquinho mais à frente. Que João capítulo 12. João capítulo 12. Versículos de 23 e 24 só. Basta 2 versículos. Capítulo 12, de 23 a 24. Eu que sou filho de agricultor entendo muito bem disso. Pode falar. Achou, Deia? Sim. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Sim. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Deu para entender isso? O grão de trigo é usado muito, volto a insistir, nos funerais. Você sepulta, você tem que enterrar o grão de trigo. Exatamente aquilo que acontece conosco. Os mortos são enterrados. Mas se o grão de trigo fica aqui na superfície, ele não serve para nada. Ou serve? Deixa ele aqui. Aí que é a verdadeira morte. Agora, sepulta ele, enterra ele. O que acontece? Planta ele. Ele produz uma bela árvore, não é? E o que é um grão, uma semente, perto de uma árvore que ela produz? Então aí, pelo poder de Jesus, você vai ser sepultado, você vai ser semeado na terra como um grão de trigo. E depois, olha, o seu corpo vai ser, olha, uma coisa que ninguém... transfigurada com Jesus. Fascinante essa passagem aí. E a última... essa aqui também, eu gosto muito dessa também nos funerais. O início do capítulo 14. Início do capítulo 14. São João, Não se perturbe o vosso coração. Beleza. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Mais um versículo. Depois de ir e preparar-vos um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Pronto, deu para entender? Jesus está falando um pouquinho antes dele morrer. Eu vou preparar o... que maravilha! Eu vou preparar o lugar de vocês lá. Assim como o Pai preparou a humanidade para vocês aqui, lá no início, agora na nova criação eu vou preparar a volta. Eu vou lá para o Pai e vou preparar a casa para vocês lá. E assim que eu tiver tudo pronto lá, eu vou voltar e vou levar vocês comigo. O que você quer mais? Tá, o mistério da ressurreição, o mistério da vida eterna. Gente, eu acho que eu posso parar, né? Já falei mais do que a boca, mas para nós é um dos melhores patrimônios da nossa fé que nós temos, essa convicção, essa certeza de que nós somos destinados a Jesus, né? Somos destinados à vida eterna, né? Eu queria apenas... tomara que sejamos dignos, né? Porque eu não sei até que ponto eu sou ou não sou digno, sei lá. Mas eu queria lembrar para vocês, então, os artigos do Catecismo da Igreja Católica. Veja bem, depois vocês podem dar uma lidinha, que não é nada mais uma confirmação do que aquilo que a gente viu aqui na fonte. As fontes que são sempre a Sagrada Escritura. Vocês poderão verificar ali a partir do parágrafo 988, de que maneira os mortos ressuscitam mais tarde, né? A linguagem de São Paulo, lá no texto que nós não vimos em tudo, né? Porque a gente não viu aquele texto maior que é o capítulo 15. Então, do 998 até o 1014. Essa é a matéria que está no Catecismo da Igreja Católica a respeito daquilo que nós vimos agora. E logo depois, o artigo 12, eu creio na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Começa no 1020 e vai terminar. Cuidado, não se assustem com isso aí, porque a linguagem pode ser um pouquinho pesada, né? Como é pesada a linguagem de Jesus amanhã e outros dias, vai terminar no 1050, do 1020 ao 1050. Só uma observaçãozinha, nesses últimos parágrafos aqui, vai falar bastante a respeito daquilo que quase ninguém quer ouvir falar, né? Bom, céu todo mundo quer, né? Purgatório nem tanto, inferno ninguém quer ouvir.
Mas vai falar dessas 3 realidades também, do juízo de Deus. Mas o que? Veja bem, a pedagogia de Jesus é essa aqui, não é atemorizar. A pedagogia é preparar, é alertar, é advertir. Jesus não quer ninguém no fogo do inferno. Eu não quero que ninguém daqueles que você me deu, Pai, se perca, que todos estejam comigo lá. Então é por isso que Jesus dá as advertências, né? E às vezes são advertências muito pesadas, né? Ali haverá choro, ranger de dentes, etc. Essas coisas, catástrofes e tantas coisas assim. Mas o que Jesus quer? Aquele que estiver com Cristo, aquele que estiver com Deus no coração, não vai ter medo de nada. Está preparado, né? Agora, aquele que não estiver preparado... Então, é aquilo que nós já mencionamos aqui. O nosso Senhor quer o quê? Que você corresponda agora, que você ressuscite agora já. Quer dizer, que não fique esperando, não sei, Jesus vai voltar, se é que vai voltar. Tem gente que acha que não vai voltar mais, mas não sei. De qualquer forma, vocês lembram que desde o primeiro... ver se vocês entendem um pouquinho de numerologia aqui. Quanto tempo Deus esperou para mandar Jesus, o Filho? Quanto tempo? Ou seja, mais ou menos desde Abraão até a vinda de Cristo. Quanto tempo demorou aí? Mais ou menos, alguém sabe? Um pouco mais dos anos que nós estamos tendo aqui agora, depois da vinda de Cristo. Um pouco mais do que isso, mais de 2000, um pouco mais. Agora, nós estamos de 2000. Não significa que 2000 e pouco vai terminar. Agora, que Nosso Senhor está batendo a porta, o apóstolo Paulo já disse, cuidado, vocês estão dormindo, está na hora de acordar, chega de dormir, levantem, acordem. Por quê? Porque Jesus, e é isso que a igreja está mostrando agora, nesses últimos domingos agora do ano. Ele virá como um ladrão, a imagem é o próprio Jesus que nos dá. Ele virá como ladrão à noite. O que você vai ficar? Você vai deixar a porta da sua casa aberta, esperando que o ladrão chegue? Não, você vai se preparar. Você vai pôr grades nas janelas, você vai estar sempre pronto. E por que você não fica pronto de Jesus para a volta dele? Então aí que está o grande segredo, né? Então, na vida material você faz de tudo. Você vai investir, você vai, não sei, guardar dinheiro, etc. Você vai garantir. E por que na espiritual você não vai garantir também? Alguém queria... O senhor poderia colocar um pouquinho a diferença entre o juízo particular e o juízo final? Sim, o juízo particular é aquele que acontece logo depois da sua passagem desse mundo. Portanto, eu morro, vamos supor, eu morro hoje. Jesus já vai me chamar para o juízo particular. É aquilo que ele faz com cada um, né? Ele tem poder para isso, né? Quer dizer, ele não quer me julgar. O que ele quer é... eu tenho que prestar contas, né, daquilo. Eu pratiquei tanta coisa errada, às vezes eu não correspondi com a graça, e Jesus, ele está lá me esperando. Na verdade, esse juízo particular não é tanto um juízo de condenação, mas como diz Santo Agostinho, ele gosta de usar, ele diz que é um juízo de defesa. Ele, usando a linguagem de São Paulo, ele diz assim, eu quero ser o teu advogado junto de Deus. Santo Agostinho diz assim, né? Por quê? Porque Deus, ele quer saber, o Pai Celeste quer saber o que você aprontou, o que você não aprontou, por que você optou pelo mal muitas vezes na vida. E aí Santo Agostinho, usando a linguagem de São Paulo, diz assim, o advogado aqui na terra, ele te defende, mesmo que você seja um criminoso, né? Não é? Ele usa todos os recursos, mesmo que sejam malfadados, não importa, mas ele vai tentar te defender a todo custo. Não é isso que acontece? Bom, eu não sei, nunca precisei disso até agora, eu espero que não precise. Ele diz que lá, Jesus vai ser o teu advogado. Está em São Paulo, não me lembro agora a passagem. O advogado, Jesus é o teu advogado lá diante de Deus. Fantástico. Então a gente não tem que temer. O que a gente teme? Eu volto a lembrar aquilo que a gente já disse antes. Você tem que temer o quê? Pecar. Isso que eu tenho que ter horror ao pecado. Porque isso, se eu optei pelo pecado, e tem tanta opção aí, não precisa citar coisas aqui, mas, por exemplo, uma coisa dolorosíssima como o aborto e coisas assim. Puxa vida, né? Agora ficar fazendo propaganda ainda disso, etc., além de eu praticar, ainda ficar fazendo propaganda, que é um direito da mulher, tem a dó, né?
Então isso, eu vou precisar prestar contas. Agora, o que é o juízo universal? É outra coisa que está bem claro no Evangelho. Jesus diz assim, não há nada, e por isso que é melhor a gente se policiar agora. E Jesus diz assim, não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Tudo que eu aprontei de mal, todos poderão conhecer-la, não vai ficar nada escondido. E aí eu vou ter que passar vergonha um pouco, né? Porque todos os meus, desculpa a expressão, todos os meus podres poderão ser conhecidos de todos, né? Agora não, agora eu, desculpa a expressão, a palavra, agora eu me safo, né? Não é assim que se diz, né? Mas lá não farei isso. Então, tudo que está escondido será revelado. Então, o que esse juízo universal, então, eu não posso pensar simplesmente nos grandes personagens aí, que a gente vai saber o que aconteceu, né? Por exemplo, desculpa, alguns exemplos aqui, né? Uma coisa que quando era pequeno, eu ficava pensando assim, quando o presidente Kennedy faleceu, quando mataram o presidente Kennedy, eu estava com 10 anos, é isso? 63, foi? Sim, estava com de 10 para 11 anos. Agora, quem foi que matou? Por que matou? Até hoje não se sabe, né? Não se sabe. As coisas ficam envoltas aí, não sei, se encobrem tudo, lá a gente vai saber tudo. O que aconteceu na Segunda Guerra e tantas outras coisas que ficaram obscuras por aí, lá você vai saber tudo. Quer dizer, vai ser um juízo assim, a portas abertas para todos. Agora, como é que vai acontecer, eu não sei, né? Só Nosso Senhor é que sabe, é coisa dele, né? O fato é o seguinte, ele disse no Evangelho, não é novidade, ele disse que tudo será conhecido de todos. É por isso que eu tenho que me policiar. Não Deus me policiar. Eu tenho que me policiar agora para que eu não precise fazer coisas que, já pensou, eu tenho que esconder minha cara lá. O Dom Paulo fez isso. Pelo amor de Deus, tomara que eu não tenha. Agora, não sei se dá para entender. O universal, o particular é aquele que acontece só entre Cristo e você. O universal é aquele que acontece entre o Cristo Supremo, artífice do universo, de todos, redentor de todos e toda a humanidade. Agora, como é que Nosso Senhor vai fazer? Honestamente, eu não sei. Né? Mas o fato é que assim que eu morrer, eu vou ter que comparecer diante dele. Né? E aí eu vou ter que me justificar, ou não sei. Mas mais do que isso, volto a Santo Agostinho, eu fico tranquilo, não para cometer mal, mas para saber que eu vou ter um advogado lá, né? E Jesus tem recurso. Ele disse claramente assim, eu não vim para julgar e muito menos condenar. Eu vim para salvar. E eu vou fazer de tudo para salvar. Por isso que eu tenho essa esperança. Né? Quer dizer, eu não devo ter medo. Eu devo ter medo, volto a lembrar. Então não esqueça essa passagem. Depois você conseguiu essa passagem? Deveis temer aquilo que pode jogar corpo e alma no inferno. Isso deve ser... Eu tenho que bater aqui e dizer, olha... Bom, não sei, precisa mais algum dado aí, Fênia? Está ótimo, muito obrigado. Só para terminar. A igreja pode dizer que a pessoa X está no céu. A igreja não tem poder absolutamente de dizer que a pessoa Y está no inferno. Não pode fazer isso. Jesus não vai querer que eu vá para o inferno, com certeza. Mas eu preciso passar. Aliás, o catecismo diz bem, o purgatório é um lugar de purificação, porque eu não vou poder chegar ao reino dos céus enquanto, por exemplo, eu estou aqui garboso, acho que não vou matar você, né, Eduardo? Mas de repente eu posso ter uma mágoa, um ressentimento aqui. Com esse ressentimento eu não posso ir para o céu. Eu preciso me purificar disso. É para isso que é o purgatório. Né? O purgatório é o quê? É para eu me purificar com a graça de Deus daquelas coisas que ainda eu estou levando aqui da terra. Eu não suporto a pessoa tal, etc, etc. Isso é um exemplo apenas, né? E às vezes eu posso ter confessado, mas eu não posso ir com esse estímulo. Eu tenho que estar. Veja a Mariazinha Goretti, eu quero que ele vá comigo. Ela está pura, ela é pura demais, né? Ela tem uma cabeça realmente pronta para o reino dos céus. Maria, nem se fala, a nossa mãe, a Virgem Maria, né? Foi direto para o reino dos céus, né? Já está no reino dos céus. Agora, a única coisa que tem que ficar bem claro é o seguinte: não somos nós os julgadores, é Ele.
Então, em qualquer caso, não sei, Guilherme, em qualquer caso, não sou eu que vou julgar. A justiça de Deus é absoluta, a minha não. Então eu preciso deixar para que Deus é que faça tudo, né? Agora, o que eu posso fazer, e muito bem feito, é aquilo que Jesus fez no mistério da cruz, né? O que ele disse? Os seus assassinos, que não foi simplesmente assassino, que judiaram, pela madrugada, que judiaram de Cristo, né? Alguém viu a paixão do Mel Gibson? Hein? Não estou fazendo propaganda, mas é real aquilo. Meu Deus do céu, o que fizeram com Cristo? E o que o Cristo falou ainda no finalzinho? Perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele que é a salvação de todos, até dos seus assassinos. O que fizeram com ele, meu Deus do céu, que lá, para mim é uma antessala do inferno, o que fizeram com Cristo. Né? E, no entanto, ele quer salvar. Bom, a senhora queria mais alguma coisa? Podemos? Hã? Então, ok, muito obrigado. Mas é. Obrigado por vocês que aturaram essa coisa aqui. Perfeito. Deus abençoe a todos. Ah, tá certo. Posso pedir então uma coisa que eu. Não, antes eu queria rezar a Ave Maria, né? Porque foi a primeira oração que eu. Antes do Pai Nosso, a mamãe ensinou a Ave Maria. Coisa das nossas mães, né? E a mamãe sempre dizia, eu gosto muito dessa. Ela sempre dizia assim: ó, espero que na hora, filho, quando você tiver para. Desculpe a linguagem, ela falou: na hora que você sentir que está batendo as botas, essa linguagem. Se usa essa linguagem? Hã? Batendo as botas quer dizer morrer, né? Na hora que você tiver, filho, não esquece de rezar a Ave Maria. Não é que se não rezar, você não vai para o inferno. Mas lembre que a mãe uma piadinha que dizia que Jesus falou assim para São Pedro: Pedro, você está deixando entrar todo mundo aqui no céu. Eu te dei a chave, você está deixando entrar todo mundo. Não era para entrar todo mundo, era para entrar só os que são dignos. Tem gente que não merece, tal. Aí Pedro disse assim: eu tenho lá a culpa se a tua mãe bota todo mundo para dentro pela janela, né? Coisa ali, nossa, eu fico maravilhado com essa mãe é fogo, viu? Bom, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tchau, gente. Boa e bom testemunho de Jesus.